Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de logística empresarial e engenharia de tráfego, tá? Bom, pessoal, antes da gente começar, né, eu vou dar uns recados. Eu vi que o Dias aqui mandou que é a primeira aula dele, né? Então, bem-vindo. Meu nome é José Augusto, né? Eu sou professor aqui de vocês nessa disciplina. A gente tem 12 aulas no total. A gente está na nossa terceira, tá? Não precisa se preocupar, minha primeira aula é agora, professor. Perdi muita coisa. Nessa disciplina ela tem um conteúdo amplo, sim, tá? Mas a primeira e a segunda aula, todas as aulas ficam gravadas. A gente tem a aula aqui, né? Se você não consegue assistir aqui agora ao vivo, não tem problema, né? É bom assistir ao vivo para conseguir tirar dúvida, para conseguir, né, conversar que, professor, não consigo assistir ao vivo. Pode assistir a gravação, né? Elas ficam automaticamente gravadas, tá? Então fica gravado no sistema. A gente tem aula aqui, depois de alguns dias ela já fica automaticamente disponibilizada no sistema, tá? Não vi lá se a aula 1 e a 2 está disponível já, tá? Mas se não tiver, logo logo vai estar. Mas a gente está na aula 3, né? São 12 aulas. O livro de vocês tem 12 sessões, então cada aula é uma sessão do livro, né? Essa aula a gente não fecha uma sessão inteira porque é um conteúdo bem extenso. Então essa aula meio que se divide. A gente vai parar no meio, e aí na aula que vem a gente termina o conteúdo e começa o transporte, né? Então, antes da gente começar, né, eu vou fazer um recapitulando aqui rápido de tudo que a gente tratou até agora e depois a gente continua com o conteúdo, né, que a gente vai ver na aula de hoje. Então, essa disciplina a gente começa falando de logística empresarial e engenharia de tráfego. A gente começou falando do que é logística, né? Entendemos que logística são coisas do nosso dia a dia, são processos que a gente faz todos os dias, né? Por exemplo, para eu estar aqui e dar essa aula para vocês, né? Eu tive que sair, pensa, bom, vou ter que acordar a tal hora, tenho que sair da minha casa a tal hora, porque demora tantos minutos para eu chegar lá, e aí eu tenho que estar tantos minutos antes, né, dentro lá da sala, para logar antes, tal, preparar o material. Então, o ato de eu me organizar e saber que eu tenho uma sequência de processos que vão ser realizados, e cada um demanda de um tempo, e pensar que eu vou ter que fazer isso tudo de acordo com essa sequência, para que dê tempo de eu chegar no meu objetivo X, que é estar aqui para dar aula para vocês, é um ato de logística. Então a logística, ela não é uma coisa assim, como que eu vou dizer, excepcional, né? Não é um ato, nossa, logística, né? A pessoa que tem logística, ela tem tudo. Todos nós temos logística no nosso dia a dia, de uma certa forma ou de outra, tá? Às vezes a gente nem tá ciente que a gente tem logística, a gente tem. A diferença é saber ou não aplicar isso, ou a diferença é, você não conhece uma pessoa, todo mundo conhece alguém que é assim, ou até mesmo às vezes você é assim, isso é normal, aquela pessoa que sempre chega atrasada, aquela pessoa que sempre tem que entregar uma coisa numa data, ela nunca consegue cumprir prazo, né? Que o pessoal fala, é porque fulano é desorganizado, né? Ele não sabe organizar o tempo dele ou dela, né? É uma pessoa bagunçada com sua rotina. Isso é uma pessoa que simplesmente não consegue, né, pensar logisticamente no seu dia a dia, tá? É só isso. E aí a logística, ela sempre foi aplicada, né, no ambiente, como eu vou dizer, no dia a dia das pessoas. Todo mundo usa de uma forma ou de outra. A diferença é que ela não era aplicada no ambiente, né, empresarial ou no ambiente, né, comercial, tá bom? E aí a gente começou a ver, né, a aplicação disso nesse ambiente empresarial, né? Como que as empresas vão fazer, como que isso se dá. E a gente viu, né, na primeira aula vários exemplos de sistemas logísticos, de situações, né? Dei exemplos de produtos, de viagem, então. E aí pensando numa empresa, né, é difícil eu falar assim, olha, vamos implementar um sistema logístico na empresa X. Tá, o que que eu faço primeiro, professor? O que que eu organizo primeiro, né? Parece muito grande, muito vago eu falar que eu vou aplicar logística numa empresa inteira. Tá, e aí? O que que eu faço? Eu saio arrumando tudo no lugar certo? Eu organizo a empresa no sentido de administrativamente é tudo certo? O que que é isso, né? Como que a gente faz isso? A gente viu que a logística ela se divide, né, em três áreas, né? A logística de suprimentos, que é o pessoal que é responsável por selecionar o fornecedor, selecionar a matéria-prima, verificar a qualidade da matéria-prima e comprar, né? Fazer com que esteja tudo certo. Temos a logística de produção, que é o pessoal que vai trabalhar com a produção do produto em si, né? E aí a gente entra em tudo,
que é feito para pegar a matéria-prima e transformar em uma outra coisa. E por fim, a gente tem a logística, né, de distribuição. Aí para o pessoal da engenharia civil, né, a logística de distribuição ela acaba não fazendo parte, né? Porque depois que você constrói uma casa, um viaduto, uma ponte, você não vai distribuir ele para ninguém. Você não vai levar ele para lugar nenhum, né? Então, dependendo dos ramos aí, você vai ter essas áreas. A gente viu que tem um novo sistema logístico, que de novo ele não tem pessoal da engenharia civil, né, a logística de distribuição ela acaba não fazendo parte, né? Porque depois que você constrói uma casa, um viaduto, uma ponte, você não vai distribuir ele para ninguém. Você não vai levar ele para lugar nenhum, né? Então, dependendo dos ramos aí, você vai ter essas áreas. A gente viu que tem um novo sistema logístico, que de novo ele não tem aplicado dessa forma, que é a logística reversa. Depois que o produto chegou no cliente e depois que ele tem o seu uso, né, acabou a sua vida útil, acabou a sua necessidade, ele volta lá no começo da cadeia de produção, né, como matéria-prima para eu produzir um novo produto. Né? Então ela sempre existiu, por exemplo, garrafa de refrigerante de vidro, garrafa de cerveja. Só que a partir de 2010, né, com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da lei, ela passou a ser um ferramenta, né, de gestão integrada logística, né, de responsabilidade compartilhada, ou seja, a responsabilidade do poder público, da entidade privada e dos consumidores, das pessoas, né, que consomem, tá? E aí, tudo isso que a gente falou, né, depende de processos internos e externos, como transporte, como vários outros fatores. A gente falou de cadeia de suprimentos, os modais de transporte envolvidos. Né? A partir de agora, a gente vai começar a falar de transportes. Né? E vocês vão entender que todo esse processo logístico que a gente teve até agora é para embasar o que a gente vai falar de transportes, por questões de deslocamento e tudo que está envolvido nisso daí. Tá? E da agora para frente a gente não para mais de associar logística com transporte. Né? A gente começa agora com transporte, depois temos uma aula para cada modal, depois a gente vai para mobilidade urbana, depois eu vou para transporte público. Tá, então assim, da agora para frente a gente não desvincula mais as duas coisas, né? A gente teve que apresentar primeiro logística para depois chegar em transporte, de agora para frente eles não se separam mais, tá? É aquela pergunta, né, que eu sempre coloco. Vocês já se perguntaram como que o transporte pode ser vital para uma empresa, né? Para uma empresa qualquer aí, se eu for pensar, né? Ele pode ser vital de diversas formas. Né? A gente tem, por exemplo, qualquer empresa pode ter transporte de materiais, né, matéria-prima, produtos que estão sendo processados, produtos que estão sendo acabados, tá? Então, por isso que o transporte dentro da empresa, ele é uma das partes de maior atenção por parte dos profissionais da logística. Só que a gente, além de falar da empresa, vamos falar da gente mesmo, né? Vamos primeiro olhar em volta.
Se eu olhar em volta de mim agora, eu tenho várias coisas aqui. Eu tenho uma calculadora, eu tenho aqui, né, caneta para o quadro, controle do ar, apagador, álcool em gel. Tem um monte de objetos aqui em volta de mim. Máscara, pendrive, minha bolsa. Tudo isso, minha carteira. Tudo isso chegou, né, a mim, ou chegou numa loja que eu comprei, ou chegou aqui na universidade, chegou em algum lugar por meio de um transporte. O processo de produção não se deu sem conseguir o transporte. Então, tudo que a gente tem, a sociedade que a gente conhece hoje, né, o meio de vida que a gente tem hoje, se a gente parar com os meios de transporte, falar, ó, acabou, não tem mais meio de transporte. A sociedade vai parar do jeito que está aqui. Né? O nível de conforto que conhecemos deixaria de existir, tá? Não precisa ir muito longe, né? Lembram da greve dos caminhoneiros, 2017, né? Eu acho que foi 2017, 2018, eu não lembro agora. A gente teve meio que uma mini quarentena, né? A gente ficou uma semana aí, mais ou menos, em que acabou o combustível, começou a acabar comida no mercado, começou a acabar suprimento nas farmácias, indústria parada porque não tinha matéria-prima, né? Parou. Né, pessoas às vezes não iam trabalhar porque não tinha como trabalhar, não tinha combustível para nos ônibus, transporte público parou tudo, universidade parou, aula parou. A gente teve uma mini quarentena, por quê? Porque um dos modais de transportes mais usados do Brasil, né, teve um problema econômico, né, devido aos altos preços de combustíveis, resolveram parar e a gente parou, o país parou, tá? Só para vocês entenderem o quão importante é, né? Se a gente parasse hoje, ó, não tem mais nenhum modal de transporte, é como transportar mais nada, não que o mundo ia acabar, né? A sociedade ia se reorganizar de alguma forma, mas o jeito que a gente conhece o mundo hoje, ele deixa de existir, tá? Então, o transporte, né, tanto pensando na vida como na empresa, ele é um assunto relevante, principalmente falando de índices de produtividade, de qualidade, de segurança e custos de operação logística. Devido a essa enorme relevância, né, que ele tem, a gente precisa sempre do quê? De modelos eficientes para a gestão do transporte, tanto interno quanto externo às organizações. Transporte interno, professor? Sim. Né? Às vezes, por exemplo, você tem uma empresa que ela tem um processo interno, né? Uma montadora que tem uma fábrica que produz uma peça e depois ali manda para outro lugar, né? Às vezes a mesma empresa tem duas indústrias, dois chãos de fábricas diferentes, um produz uma coisa X enquanto o outro produz outra coisa Y, tá? Então tudo isso é levado em consideração, tudo isso entra em conta, tá? Às vezes a gente tem transporte interno, ou até mesmo dentro de um próprio campo industrial, dentro de uma própria indústria, né? Você pode ter o transporte saindo ali da linha de produção, indo para um centro de distribuição da mesma empresa, né? Tá, então pensando em indústrias e empresas, né? Pensando em indústria, em empresas, em coisas do tipo, né? A gente sempre está falando de materiais. E pessoas, professor? Pessoas vai ser depois, na unidade 3 e unidade 4. Aqui a gente vai falar muito de carga. Né? Pessoas a gente deixa para entrar depois que a gente vai falando de transporte público, porque não dá para misturar uma coisa com a outra. Conceitualmente, a gente não conseguiria desenvolver. Tá? Mas a atividade de transporte de materiais, né? Ela faz parte do conjunto de operações da função de movimentação. E ela tem como objetivo fazer o quê? Garantir que o serviço de transporte seja realizado de modo eficiente e eficaz. É uma das principais definições de Ballow, né, que é um dos maiores autores aí de logística. Só que para organizar um sistema de transporte, é muito importante que eu tenha uma visão sistêmica, né? Eu preciso olhar para esse todo e entender, porque como que eu vou explicar? Digamos que eu estou trabalhando numa indústria, né, automobilística, em algum lugar, e aí falam assim, olha, nós temos quatro insumos, vou pensar, nós temos quatro insumos, por exemplo, né, para fazer nosso produto, e aí temos um insumo que vem do A, do B, do C e do D. E aí eu tenho que conhecer quanto que custa
o transporte do que vem do A custa 30% de tudo, enquanto do B custa só 5%. Será que talvez compensa eu pegar tudo da empresa B, ao invés de pegar cada um de uma, que é mais barato que o frete deles? Eles usam um modal mais barato? Ou não, talvez demora mais e não vai conseguir me atender. Então eu tenho que ter um olhar, quando eu falo olhar sistêmico, é conseguir olhar para isso e enxergar todas as nuances disso, enxergar todas as ramificações e as influências que isso pode ter, positiva ou negativa, e custo de tudo isso. Né? Se eu não conseguir ter esse olhar, não dá. Ah, professor, mas como que eu faço para ter esse olhar, né? Não tem jeito, é sentar e se organizar. É sentar, pegar, observar tudo, fazer um esquema de fluxograma, né? Entender como que se dá as indas e vindas da empresa. Realmente é aquela coisa, desenhar para entender, sabe? Eu produzo isso, vem isso desse, isso desse, isso desse, custa tanto daqui, tanto daqui, tanto daqui, tanto daqui. Isso aqui representa tantos por cento do custo total, enquanto esse representa tantos por cento do custo total. Tá? Se eu resolver esse daqui, eu vou conseguir economizar X%, talvez meu produto final fique mais barato, tá? Então eu preciso ter essa visão sistêmica, né, que envolve planejamento, e para isso é preciso conhecer os fluxos de materiais, as diversas ligações, né, em que ele pode aí acontecer, tá? Então, dependendo da empresa, gente, você tem que estar muito ciente de uma outra coisa, tá? Qual que é o nível de serviço que existe e qual que é o nível de serviço desejado. E tudo isso tem que estar alinhado com o planejamento, né, futuro da empresa. Não adianta você chegar lá e ficar lá morrendo de tentar criar sistemas de transporte, tentar melhorar tudo isso daí, e no final, de fato mesmo, você não melhorar em nada, né? Você precisa começar a... Isso tem que estar tudo alinhado, né? Porque às vezes a empresa está caminhando para um rumo e você não está ciente, e você está lá se matando de trabalhar, criando sistema de transporte para o outro. Né? E não que isso está errado, tá? Você está fazendo seu trabalho bem feito, não é isso. Mas é que o seu caminho como gestor de transporte e de logística da empresa tem que estar alinhado com os objetivos futuros dessa empresa, se ela realmente quer caminhar para esse sentido, porque isso afeta tudo, né? Então, para você não perder trabalho, às vezes não até atrapalhar o que eles querem, sempre a pessoa que vai trabalhar com isso, né? Essa coisa de conhecer o serviço atual e saber o nível de serviço futuro, né, que você deseja ter, isso é muito alinhado com planos futuros, né, com a visão da empresa. Onde que essa empresa quer estar daqui 10 anos, né? Onde que a gente quer chegar? Qual que é o nível de serviço que a gente quer oferecer, tá? Será que vai ter essa empresa daqui a 10 anos? Será que a gente vai, sei lá, talvez, né, se somar com uma outra empresa e virar um terceiro grupo? Não sei. Então, isso daí tem que estar claro, tá? Então, sempre vão estar integrado o quê, né? Os processos de produção, distribuição e consumo, né? Os sistemas de transporte são pensados como uma parte integrante da cadeia de suprimento, né, e submetem-se aos objetivos, né, do processo de otimização logístico, né, pensando aí ter um custo reduzido. Então, para que eu possa gerar, né, altos níveis de eficiência do transporte, principalmente na era da globalização, que a gente falou isso na primeira aula, né? Hoje a gente tem tudo muito fácil e tem que ser tudo cada vez mais rápido, né? Então, se eu for comprar um produto, tiver alguém que fala assim, olha, eu te entrego o seu produto em um dia útil e o outro entrega em 15, eu vou comprar o que entrega em um. Mesmo que às vezes, para que o cara me entregue em um dia útil, o frete seja um pouquinho mais caro. Cada vez mais a gente quer tudo mais rápido, quer tudo mais fácil, ninguém quer esperar. Né? Então a sensibilidade com o tempo gasto de transporte, né, é muito importante. Principalmente embarque e desembarque, né? Lembram quando a gente falou da empresa secos e molhados, né? Ou então, por exemplo, quando você mesmo, tá? Vamos pensar num ato. Você compra um produto, né, de um site X aí. E aí, às vezes, né, você fala, ai, tá demorando para chegar. Aí você compra o produto hoje. Aí amanhã aparece lá para você, pedido confirmado. Aí no outro dia aparece pedido em separação em estoque. Aí no outro dia aparece pedido separado e despachado para transportadora. Demora 4 dias
para eles receberem o pedido e esse pedido chegar na mão da transportadora. Aí a transportadora demora mais 4 para te entregar. Então dá 8 dias úteis, desde que você compra até que você receba, né? Enquanto tem lugar que você compra, por exemplo, você acabou de clicar, deu o pagamento confirmado, dá 10 minutos, fala, pedido foi separado para transporte, pedido já está, no outro dia já está com a transportadora, né? Então, essa sensibilidade de tempo de embarque e desembarque, aí eu coloco embarque e desembarque, no material de vocês está assim, mas não é bem esse embarque de subir e descer, né? É o embarque de despacho, de olha, tem que ir rápido, né? Eu tenho que sair rápido do estoque. Senão eu tô atrasado. Então depende muito também de confiabilidade de comunicação de rede de computadores, velocidade de movimento de transação, como que é centro de distribuição? É um centro de distribuição rápido? Não é, né? Então tudo isso tem que ser pesado, levado em consideração. Tá, então o gerenciamento das atividades de transporte não pode ser executado. Já falei, mas vou falar de novo, não pode ser executado como um elemento isolado, não é uma coisa única, né? Faz parte de todo o processo logístico de uma empresa. No aspecto de qualidade, né, a gente sempre quer um serviço que supere a expectativa, né? Hoje está nesse nível, você não adianta mais ter um serviço de transporte que atenda ao esperado, a gente quer que supere a expectativa, né? É até absurdo falar isso, mas é a realidade, tem que superar. Se for para atender, já é ali mais do mesmo. Né, você quer ter aquela sensação, gente, hoje, né? Quando o pessoal fala em logística, se você for numa palestra, eles falam assim. Já aconteceu comigo, né? Por exemplo, uma vez eu comprei um móvel na internet, tava lá que ia demorar 30 dias úteis para entregar. E eu comprei mesmo assim, porque era um preço muito bom, né? Falei, não, tá, por esse desconto, tal, vou comprar e esquece. O dia que chegar, chegou. 30 dias úteis, se você olhar, vai dar 6 semanas, né? 6 semanas de 5 dias. Então, um mês e meio aí para chegar. Falei, esquece, né? Deixa. E isso era tipo um sábado à noite, eu nunca esqueço. Comprei e esqueci. Assim, passou. Falei, deixa, né? Aí na outra semana fui viver minha vida normal. Passou uma semana. Outra semana, na segunda-feira, eu recebi uma ligação, ó. Tem que vir aqui na portaria antes das 5, porque tem uma encomenda sua para subir, ela é grande, né? E tá atrapalhando aqui na portaria e tal. Eu falei, tá, então eu vou passar aí rápido para tirar, né? E desobstruir aí e tal. Né, prédio sempre tem essas coisas. Aí cheguei em casa, tal, sabe quando você fala assim, meu, o que será que é isso, né? Será que alguém deixou? Eu não lembrava mais, porque eu esqueci, porque eu falei, vai ser 30 dias, então esquece. Né, cheguei lá no produto, eu falei, gente, espera 30 dias, chegou em uma semana. Né? Então você quer ter essa sensação de ser surpreendido, né? Aquela coisa de você comprar para entregar em 5 dias e chegar em 2. Tá, isso é um diferencial hoje. Eu não sei como que a gente vai, onde vai parar isso, né? Cada vez mais está ficando cada vez tudo mais rápido e a gente não vai conseguir ter um sistema logístico que dê para todo o Brasil, por exemplo, ter uma entrega que você compra até as 10 da manhã e entrega até as 5, né? Eu acho irreal pensar nisso. A gente sempre vai manter essa coisa de 1, 2 dias úteis, mas o caminho está sendo cada vez mais adiantar tudo, tá? E tentar fazer isso, né, esse aprimoramento de qualidade, tentando reduzir o custo final do produto. Aí que é o difícil, né? Então o transporte tem sua relevância, né, não apenas pensando na empresa, mas num país, né? Vocês sabem que qualquer país subdesenvolvido, ele não consegue se desenvolver, né? E se ele não tiver infraestrutura e não tiver meios de transporte eficiente, não tiver modais de transporte que trabalhem de maneira eficiente, né? A gente sabe que cerca de 6% do PIB de um país é gasto, né, com transporte. Isso é muito, muito dinheiro, parece pouco, mas é muito grande. Né? 6% de tudo que é produzido internamente depende de sistemas de transporte. E aí, gente, o transporte de carga, né? A gente está falando de carga, passageiro a gente vai falar mais para frente, ele está associado com muita coisa, né? Desde com emprego, distribuição de renda, bem-estar da sociedade, infraestrutura urbana e aí vai, tá? Então agora, só para a gente entender e
pegar essa imagem, vamos falar do objetivo do transporte de cargas, né? O transporte de carga tem como objetivo fazer o quê? Movimentação de bens, né? Atender a necessidade do cliente a custos economicamente viáveis. É sempre possível? Nem sempre. Qual que é a missão, né? Qual que é o objetivo de você transportar algo, né? Garantir eficiência no escoamento das produções de bens de consumo, contribuindo para o crescimento econômico das organizações e da sociedade, tá vendo? Nunca é só da organização, porque se eu não tenho um sistema de transporte desenvolvido, a sociedade também não se desenvolve. Agora eu vi que esfriou muito essa conversa, mas quando eu estava para me formar, se ouvia muito assim: se o Brasil não desenvolver os modais de transporte, se os transportes não desenvolver, o Brasil não vai se desenvolver. E não é que isso deixou de ser verdade, tá? Não é que descobriram que isso é uma falácia, não. Na verdade, eu acho que descobriram que isso não vai acontecer nem tão cedo, né? E as pessoas meio que desanimaram dessa ideia aí, mas muita gente que se formou comigo foi, né, trabalhar, foi fazer mestrado em engenharia de transporte, foi fazer pós, alguns trabalham com isso, tá? E é uma área que precisa. A logística, ela só tende a cada vez mais ter uma demanda absurda por todo tipo de empresa, e os transportes, a gente, ainda mais um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, se não evoluir, o país não evolui, tá? E por que que isso demora? Por que que isso está acontecendo devagar ou não acontece? Isso depende de muita coisa, são muitos fatores, né? A gente precisa de políticas públicas de investimento em infraestrutura, né, um gerencial, né, de empresas privadas e estatais. Só o Estado não consegue, a gente vê, por exemplo, nas rodovias, aí só o Estado não consegue, precisa de ter uma interface, a gente vai ver lá no modal ferroviário que o Estado só não consegue, né, precisa das empresas estatais entrar, privadas entrarem junto com as estatais e por meio de concessão resolver. A gente vai falar um pouquinho dessa questão de distribuição de pasta de verba, tá? E aí, quando eu falo, né, de transporte, de essa questão envolvida, a gente sabe que o principal, é, a minha principal interação, né, principal, como eu vou dizer, principal limitação, a principal coisa que eu tenho que fazer é escolher entre qual tipo de transporte eu vou usar. Porque aí cada um vai ter seus pontos positivos, seus pontos negativos, suas vantagens e desvantagens, tá? Então, os modais básicos de transporte, gente, são 5, né? O rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário e dutoviário, tá bom? Cada um vai ter estruturas diferentes, precisa, vai ter custos diferentes, características operacionais totalmente diferentes, vai transportar cargas de tipos diferentes. Um é bom para um tipo de carga, enquanto o outro é bom para um outro tipo de carga. Então tudo depende, não tem uma resposta. E a gente não quer, na verdade, que tenha um melhor modal, tá? Essa é uma ideia que muita gente tem, ah, professor, qual que é o melhor? Quem ganha, né? A gente não quer, tá? A gente, como engenheiro, não quer que tenha um modal que seja melhor que todo mundo. A gente quer que eles trabalhem em unissono, a gente quer intermodalidade, multimodalidade. A gente vai falar de tudo isso, tá? Então, vamos começar a falar aqui do transporte rodoviário, né? O transporte rodoviário, ele é o mais usado no Brasil. 62% de tudo que é produzido no Brasil, industrializado, carga, tudo passa pelo transporte rodoviário. É muita coisa, tá? Em contrapartida, algumas rodovias apresentam um péssimo estado de conservação, que aumenta o custo logístico. Além da gente falar da questão da insegurança, né? O transporte rodoviário, dentre os modais, é o que apresenta o maior índice de furto, né? De roubo de carga. Depende da carga, né? Cargas aí caras ou cargas diferentes. Então, quais são as vantagens? Né? Acessibilidade, porque acessibilidade no sentido de quê? Eu consigo chegar de porta a porta,
né? O modal rodoviário, ele me traz essa vantagem, né? Eu consigo ir de porta a porta, eu consigo chegar em qualquer endereço, de qualquer lugar. Então é muito móvel, né? Consigo chegar a quase todos os lugares, consigo chegar em qualquer sítio, qualquer fazenda, qualquer casa, né? O trem não chega na casa, o avião não chega na sua casa, né? O navio não chega na sua casa, mas o transporte rodoviário chega. Tem a flexibilidade em organizar a rota, como a gente tem rua, né? Depende de malha viária, eu consigo mudar muito fácil minha rota, né? Tem uma facilidade para contratar, é o mais fácil de contratar. A gente contrata a qualquer momento. Se você for no correio e pedir para entregar um produto X num lugar X, você contrata rapidamente, né? Maior possibilidade de controle de tempo de entrega, né? E ele integra todos os estados brasileiros, né? Não tem nenhuma região do Brasil que não seja atendida por ele, tá? Desvantagem, né, é o que demanda de maior investimento de infraestrutura, é o que a via necessária para trafegar é a mais cara, né? Se eu for parar para pensar, por exemplo, no modal aéreo, eu preciso do aeroporto. É caro, mas o avião voa, não preciso de ter uma via para ele passar. O navio, a via é o próprio rio, o próprio mar. O trem é muito mais barato construir uma ferrovia do que rodovia, tá? Alto custo do frete devido ao principalmente combustível e pedágio, é o que mais emite CO2, que mais gasta combustível, que mais tem alto valor de frete. Mais chances de carga ser extraviada, né, devido a roubo e acidente. Muito poluente, já falei, né? E baixa capacidade de carga, gente. A capacidade de carga dele comparado aos outros, ele é baixa, tá? Acho que só o aéreo que perde para ele, né? Se você pegar um navio transporta 18, 20 mil containers, né? O navio de Suez lá que ficou preso no canal tava com 18 mil containers. Um caminhão transporta 2 containers, né? Então, se você comparar, a capacidade de carga dele é irrisória, é muito pouquinho. Isso sobre trem ainda, né? E aí a CNT, né, que é a Confederação Nacional do Transporte, traz alguns dados legais aqui pra gente, ó. Né, eles falam o seguinte, ó. 62,1% das rodovias brasileiras têm algum problema, correspondendo a 98.435 quilômetros, né? 48,4% só são asfaltadas. Tá contando tudo, Estado federal, estadual, sobre concessão ou sobre administração pública, tá? Esse estudo identificou também uma diferença substancial, né? Rodovia sob o cuidado do governo e rodovia sob concessão, né? Rodovia sob concessão, olha bem, ó, 48% ótimo, 38,9% boas, 12% regular. Então eu tenho aqui, ó, 48 com 38 já me dá 38 com 12 já me dá 50. Tem 98% das rodovias pelo menos um regular, né? E 1% só ruins. Quando eu vou nas rodovias que são sob gestão do estado, ó, 5 só são ótimas, 28 boa, 34% regular, 21 ruim e 10,5 péssimos. Né, a gente vai ver depois na aula de transporte rodoviário, tem rodovia BR que você olha e fala, você quer uma BR? A pessoa vai rir, fala, não é possível, né? Então é mais eficaz, né, o transporte rodoviário para essa questão de mobilidade e tal, mas ele não é a solução, apesar de ser o mais usado, tá? E o ferroviário, né? Ele já é melhor para coisas de baixo valor agregado. Como assim, professor? Por exemplo, vamos falar que uma tonelada de soja custa R$ 1.000. Eu não sei quanto que tá uma tonelada de soja, tá? Vamos chutar, R$ 1.000. Eu sei que 1 quilo de soja custa R$ 1. Vamos falar que um quilo de produtos, sei lá, eletrônicos da Apple, né? 1 quilo vai dar, vamos falar, 3 celulares, né? Vai dar mais ou menos R$ 15.000. Então, o valor agregado da soja é muito. Uma tonelada de produtos eletrônicos custa muito mais do que uma tonelada de soja. Então, geralmente, o modal ferroviário ele vai para isso, para coisas grandes, commodities, né? Soja, minério, coisa que é grande e que tem baixo valor agregado. Cada unidade, cada quilo custa pouco, tá? No Brasil, ele não é tão grande, né? Já foi o maior modal, a gente vai falar disso mais na aula dele específica. Nos Estados Unidos e na Rússia, ele é muito usado, né? Ele possui, em outros países, tem adaptação para transportar outro tipo de carga, como automóvel, né? Commodity em larga escala, tá? E ela é baixa no Brasil, a movimentação de cargas, ela é focada basicamente no minério de ferro.
algumas poucas empresas aí que trabalham com isso, tá? Então, vantagens e desvantagens, né? Tem um baixo custo, porque tem baixa incidência de taxas, né? Mais barato, frete, mais barato combustível, gasta menos. Grande capacidade de carga, né? Menores risco de acidentes e maior segurança no transporte da carga. E desvantagem, né? É mais devagar, né? Geralmente as ferrovias são aí projetadas para até 60 quilômetros por hora, elas trabalham aí, os trens andam a 30, 40, tá? Rotas fixas, eu não consigo ter flexibilidade na casa de ninguém, é aquele caminho, é aquele caminho. Barato combustível, gasta menos, grande capacidade de carga, né? Menores risco de acidentes e maior segurança no transporte da carga. E desvantagem, né? É mais devagar, né? Geralmente as ferrovias são aí projetadas para até 60 quilômetros por hora, elas trabalham aí, os trens andam a 30, 40, tá? Rotas fixas, eu não consigo ter flexibilidade na casa de ninguém, é aquele caminho, é aquele caminho. Tá, e eu preciso de um outro modal, né, para eu terminar o transporte. Então, se eu chego com uma carga numa estação, eu preciso do rodoviário, de algum outro para eu terminar e chegar até a casa da pessoa, até o ponto, tá? O aéreo, né? O aéreo é um modal de demanda crescente de usuários, né? Carga com serviço regular. Cada vez mais está aumentando, né? O uso, mas é muito caro. Ó, ele passa o valor 3 vezes do rodoviário, 14 vezes do ferroviário. Então é muito caro, né? A vantagem é a velocidade, ele é muito mais rápido. Tem uma disponibilidade até ok, né? A confiabilidade dele já é relativa. Sob condições normais de operações é boa, só que a variabilidade de tempo de entrega ela acaba sendo muito sensível a questões meteorológicas, né? E congestionamento. Então, por exemplo, digamos que você vai sair com uma carga de São Paulo para Belo Horizonte, de caminhão, demoraria 6 horas. E aí chove muito, tal, e aí por isso, né, o caminhão vai um pouco mais devagar e demora 8 horas. Então tive um atraso de 30% do tempo. Se fosse de avião, ia demorar 1 hora e meia. Então, cara, ia sair e demorar 1 hora e meia. Só que essa chuva, essa coisa que mesmo que atrasou 2 horas do caminhão, faz um voo que era para sair, sei lá, 10 da manhã e chega lá 11h30, sai às 4 da tarde e chega lá às 6, né? Então eu tive aí né, uma coisa que era para durar 1 hora e meia, 2 horas, demorou das 10 às 6, 8 horas, então 6 horas de atraso, né? Então eu tive 300% de atraso.
Tá? Então ele é muito volátil. Quando ele atrasa muito em comparação ao tempo. Tá? Ele é um dos menos confiáveis quanto a isso. A capacidade de carga é limitada, né? Eu vou transportar geralmente coisas mais caras, que demandam de ser mais rápido, mas eu não vou transportar soja, minério de ferro no avião, porque ele não tem capacidade. Os aviões têm restrição de peso, tá? Tem aeronaves maiores sendo construídas com capacidade de carga maior? Tem. Mas, por exemplo, o Antonov, né, a gente vai falar depois que é um dos maiores aviões. Nem é todo aeroporto no Brasil que ele consegue pousar de tão grande que ele é. Tá, e ele não é tão grande, não, assim, não é uma carga absurda, não. Tá? Bom, o aquaviário, né, um dos últimos aqui, né, ele utiliza o meio aquático, seja natural ou artificial, para que seja feita a movimentação de carga ou passageiro, né, é um dos modais mais antigos, porque lá das grandes cruzadas, do descobrimento dos continentes, das rotas, né, de mercadorias entre a Europa e a Ásia, já era usado os barcos, né. Ele tem abrangência restritiva, né, porque ele exige o uso de outro modal, assim como o ferroviário. Ele é o mais lento de todos, né. Tem os custos, né, de danos ou perdas, né, do transporte aquático, são considerados baixos. Dano físico sem importância também é baixo, né? E perda devido ao atraso também não são grandes, né? Ele tem potencial no Brasil de ser um dos mais importantes, porque o Brasil tem uma malha hídrica muito grande. A gente tem muito rio e a gente não explora a sua capacidade porque a gente não tem infraestrutura para isso. A gente tem até portos marítimos, ok, mas a gente tem muito pouco porto fluvial, porto em rio, né? Ele corresponde só a 13,6% da carga transportada do Brasil, a maioria disso de exportação, enquanto eu pego aqui 61%, né, nas estradas. E aí eu tenho alguns locais, né, de atuação. Deixa eu apagar aqui esses riscos que eu fiz, né? Então, assim, a gente fala que é aquaviário. Quando é fluvial, gente, tudo que é fluvial é de rio. Tudo que é lacustre é lago. No Brasil, acho que a gente não tem, tá? Lacustre, alguns países têm. O marítimo pode ser a longa distância. Quando eu vou mudo de país, quando eu estou indo para uma outra região. Saio do Brasil, nem que eu seja do Brasil para Argentina, mas é um transporte marítimo de longa distância. E a cabotagem, né, ela é no mar do país. Então eu saio do Porto de Paranaguá ao Porto Santos, né? Isso é cabotagem, tá? E por fim, não menos importante, a gente tem o dutoviário, né? O dutoviário ele faz o transporte por tubulação, né? Desenvolvidas por normas de segurança. É um transporte um pouco mais restrito, porque geralmente ele vai transportar petróleo, derivado de petróleo, gás natural, em distâncias longas, onde não compensaria ter um caminhão transportando isso. Tem que ser contínuo, né? Tá extraindo petróleo, tá mandando 24 horas. Né? Então, poucas empresas têm acesso a isso no Brasil, não é uma coisa assim ampla, né? Então, hoje, né, o rodoviário é o predominante, só 3% do modal das coisas são transportadas pelo modal rodoviário. Só que se eu falar, por exemplo, de petróleo e gás, você vai ver que quase tudo do petróleo e do gás é transportado pelo modal
rodoviário, né? Ele é estratégico por ser mais competitivo, também tem suas pequenas aí, né, subdivisões. A gente tem, por exemplo, o oleoduto, né, que é o transporte de produtos líquidos, gasolina, álcool, nafta, GLP, mineroduto, né, salgema, ferro, fosfático. O pessoal fala, mas como que transporta minério, né, por tubo, professor? Transporta com água, né? Eles fazem uma suspensão de minério com água, faz ele virar uma água com minério e vai, bombeia. Né? E tem gasoduto, né? Por exemplo, o gasoduto de gás natural que liga o Brasil à Bolívia, né? Tem 3.150 quilômetros de extensão, é um dos maiores gasodutos do mundo, tá? É... Deixa eu só ver aqui se a gente tem alguma dúvida, tá? Então a gente vai entrar depois nessas questões, né, de quem é mais rápido, quem é mais lento, por que que uma coisa compensa e por que que outra não. Porque às vezes, gente, a gente tem muito essa questão, né, de falar que tal modal é mais lento, tal modal é mais rápido. Mas se eu já tiver planejado, tá, a entrega do produto para aquele modal, não tem problema. Né? Vamos fazer uma solução problema aqui rápida, só para vocês entenderem como que a escolha do modal ou a soma de intermodalidades pode influenciar, né? Então, o transporte de soja pode ser realizado por meio de diferentes modais, rotas, para VI, para vários destinos, né, carretando uma série de impactos. Há meios utilizados que podem causar impactos menores, porém precisam ser analisada a existência de um potencial de infraestrutura e mobilidade que realmente fala, ó, dá para fazer isso? Né? Neste estudo de caso, foi analisada a trajetória da soja como origem no município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, né? Com destino ao Porto de Santos. É longe, gente, né? Em dois diferentes modais de integração, né? E aí, a gente quer saber, a gente fala do rodoviário e do ferroviário. É um artigo, tá? Então, só para vocês entenderem, eu vou abrir aqui só para vocês verem, ó. Um segundinho, pessoal. Preciso abrir o Google Maps. Vamos lá. Então, eu vou deixar o Google Maps aqui aberto. Um segundinho, pessoal. Preciso abrir o Google Maps. Vamos lá. Então, eu vou deixar o Google Maps aqui aberto. E o que a situação problema está trazendo? Só para vocês entenderem. Então é o seguinte, ó, eu teria que sair com uma carga de soja, né, de Lucas do Rio Verde, né, no Mato Grosso. Olha aqui onde é, ó, né, ó, lá em cima no Mato Grosso. Eu tenho que levar isso aqui, ó, até o Porto de Santos. Eu vou
Opa, Santos. Se eu for fazer o rodoviário, que é o que todo mundo faz, olha bem, né? Vou ter que andar 1.936 quilômetros, 25 horas, né? É longe. Só que aí ele fala o seguinte, né? A situação problema fala assim: lá no alto do Araguaia, tá? É uma situação hipotética. Digamos que no alto do Araguaia, né, eu tivesse colocado, né, uma ferrovia que liga até lá Lucas do Rio Verde. Então eu conseguiria ter 700 quilômetros aqui, ó, de ferrovia. E daqui do alto do Araguaia que eu ia seguir para Santos. Né? Então, se eu pegar aqui, ó, né, 700 quilômetros de Lucas do Rio Verde até aqui, vai ser de ferrovia. E aí, daqui agora, né, do Alto do Araguaia, deixa eu apagar aqui Lucas do Rio Verde, para vocês entenderem, ó, daqui que eu vou para Santos. Então, teria 700 de ferrovia e 1.200 quase aqui de rodovia, tá vendo? Nem é o meio do caminho, tá? É só para vocês entenderem a diferença que isso daqui já faria, tá bom? E vamos voltar lá no slide. E qual que é o impacto disso? Então, ó, né, ele fala isso, aí ele traz aqui, ó, no comparativo entre os sistemas de modais, eles realizam análise de emissão de CO2, consumo de combustível e tempo de viagem. Então, vamos lá. Né? Se eu fosse só pelo rodoviário, olha a emissão. Para cada tonelada de carga, iam ser emitidos 242,8 quilos de CO2. Iam ser gastos 200,9 litros de combustível para cada tonelada. Ia demorar 26 horas. Se eu for só com o ferroviário, eu ia, olha aqui, gente, divide por 4, né? 65,5 quilos de CO2 por tonelada, né? O consumo, 10 vezes menor, né? 19,3 litros por tonelada. Então, meu frete é 10 vezes menor. Só que o tempo triplica. Mas precisa ser urgente a entrega de soja? É um produto Amazon? Não é, não precisa. Então não teria problema. Só que eu sei que é irreal ter uma ferrovia que liga esse município a Santos. E se eu conseguisse fazer um meio termo, né? O rodo ferroviário, eu já consigo diminuir a emissão quase que pela metade, o consumo de combustível cai pela metade, e o tempo de viagem só dobra, né? Então o caminho é esse, tentar buscar a intermodalidade, tá? Aqui ele fala, né, da situação que implantou uma malha ferroviária no Alto do Araguaia, né, e aí conseguiu ver uma redução no consumo de combustível, no número de viagens, são muito significativos, é o que ameniza os impactos atualmente gerados pela maior proporção usada somente do sistema rodoviário. E, em consequência, o uso do modal ferroviário, mesmo em sistemas de integração, alivia a formação de tráfego e propicia melhores condições, tá? Isso de transporte, né, da situação atual do escoamento da safra, se encontram. Isso reduziria frete, melhoraria o preço de exportação, tá? Então é muito importante pensar nisso e pensar também em outros modais como o hidroviário, é que a gente tem tanto rio e tanta capacidade, tem tanto gargalo, né, nesse setor. Esse artigo tá disponível lá no material de vocês, tá? É um artigo que chama Estudo de Caso, Escolha do Sistema de Modal para o Escoamento do Soja com origem em Lucas do Rio Verde e destino ao Porto de Santos, minimizando impactos ambientais. Convido a todos que puderem que deem uma olhada, tá? Lá na apostila de vocês tem na seção 1.3, tem lá no final, né? Essa situação e esse artigo. É interessante, eu acho legal, importante que vocês conheçam, tá? Essas coisas são além do conteúdo, tá bom? Bom, pessoal, fico agora aqui nesses minutos finais, né, para tirar dúvida de vocês, como eu sempre fico, né? E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, tá bom?
É isso, é na página 56, tá? O José Carlos Rezende acabou de colocar aqui, tá? Eu não sabia que página exatamente que estava. Mas para quem tem curiosidade, é importante olhar, porque eu acho muito interessante, sabe, essa ideia de país como os Estados Unidos, por exemplo, eles não têm uma matriz igual ao Brasil, todas focadas em um único modal, né? Eles têm muita intermodalidade. Então, lá, em vez de ter 60% focado no modal, por exemplo, rodoviários, eles começam a ter, por exemplo, 30% do rodoviário, 30% do ferroviário, 20% do hidroviário, né? Eles começam a ter muita separação. Isso ajuda muito a baratear frete, reduzir consumo, tá? E melhorar toda essa circulação de mercadorias, tá? Moreira, o ferroviário no Brasil ele era muito usado, né? Ele foi sucateado principalmente devido à expansão muito grande que a gente teve com a implantação, né, da refinaria de petróleo aqui. A gente vai falar disso depois, né? Mas acabou que tendo acabou a indústria automobilística crescendo, a gente avançou muito com a gente avançou muito com a implantação da Petrobras, né, isso na década de 60. Implantou a Petrobras, começou a ter indústria automobilística no Brasil, extração de petróleo daqui, refinando petróleo aqui. Então começou a crescer muito isso. Que não é ruim, é bom. Só que ao mesmo tempo o ferroviário foi ficando de lado. Né? A ideia era crescer o rodoviário e o outro ir crescendo junto. Ele foi ficando de lado. Né? E hoje ele está sucateado, mas ele já foi o principal modal. Tá? Oi, Diógenes, você pediu para comentar as questões do AVA. Diógenes, como é institucional, eu não consigo. Tá? Eu não consigo acessar as questões que foram postadas para vocês. E não sou eu que postei, tá? É institucional. Então, depois qualquer coisa, se você tiver com dúvida de alguma coisa, manda e-mail para mim, que aí eu vejo tal, qual que é a sua dúvida e consigo talvez te ajudar, tá? Mas pode ficar tranquilo, Moreira, a gente vai falar certinho por que que o aquaviário não se expandiu, por que que o rodoviário se expandiu tanto como é, e por que que o ferroviário estava tão bem e foi deixado de lado, e hoje a gente está tentando ressuscitar aí com algumas empresas privadas, né? A América Latina Logística, que hoje nem é mais deles, né? Eles foram comprados por uma outra empresa e eles estão tentando ressuscitar, né? Fazendo algumas linhas, está construindo uma ferrovia norte-sul no Brasil, que vai ligar o sul ao norte do país. Ela teve um trecho inaugurado no ano passado, tá por concessão. Já foi feita uma nova licitação, parece que vai ter um novo trecho que vai começar a ser construído e vai terminar até 2024, um trecho grande, tá? E tem também o interesse, né, falaram que agora está como anônimo, isso também é verdade, tá? Tem também o interesse, né? Você acha que a indústria do petróleo, você acha que a indústria automobilística quer que todo mundo pare agora, que essa máquina desalavanque? Não sei, né? Então tem interesse político, tem interesse de, né, de dinheiro, tem muita coisa por trás, tá? A gente fala assim, mas a gente vai
tanger aqui no que cabe a gente na engenharia, né? Esses outros fatores que estão além, a gente deixa, mas a gente sabe que existe, né? Não vou deixar de falar para vocês que sim, que é verdade. Tá bom? Bom, pessoal, a gente encerra por aqui então, tá bom? Bons estudos a todos. Se cuidem, estudem já o capítulo do livro, a gente vê semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.